Paz do Senhor? Bom que nós temos um anjo entre nós. Você vê até se a gente pode ouvir os cânticos. Para você que está assistindo e não está vendo, não entendendo, a pessoa acabou de falar aqui que ela é um anjo, entendeu? E nós estamos querendo edificar o coro celestial, cantando aleluia aqui. Nesse segundo período, estamos tratando, hoje é o último dia, desse tema. A sabedoria de Deus. Vou fazer um resumão para a gente fechar. Nós falamos que começamos algumas semanas atrás falando da sabedoria de Deus, que a sabedoria é o conhecimento de Deus aplicado. Então, todo o conhecimento de Deus, ele é aplicado dentro da condição da sabedoria. Falamos que a sabedoria ela não pode ser separada de Deus, é algo que faz parte, não é algo que é acrescentado como sobre as nossas vidas, em que sobre nós é acrescentado sabedoria, conforme nós vamos conhecendo, nós vamos aprendendo. Falamos que a sabedoria, ela é originária em Deus, ela passa a existir em Deus e através de Deus. Falamos que a sabedoria, ela não depende, sabedoria de Deus não depende do exercício da sua vontade, como é conosco, em que em certas situações nós somos sábios, em outras nós não somos, não é uma possibilidade. Nós falamos que a sabedoria de Deus ela é incompreensível. Todas as coisas que ocorrem, elas para nós, elas são incompreensíveis. Por que acontece desta forma? Por que acontece da outra forma? Por que Deus não resolve de uma maneira radical e resolve logo? Nossa sabedoria de Deus ela é incompreensível. Como Deus ele é eterno, a sabedoria de Deus também é eterna. Sempre existiu e sempre vai existir. Deus ele revela a sabedoria dele através de algumas formas. A forma mais importante, principal, é que a sabedoria divina é revelada em Cristo, através do seu falar, através do seu agir, através das santas escrituras. Deus ele se revela através de Cristo. Não há um curso para conhecer Deus, não há uma forma de você se isolar em algum lugar, ou subir um monte, ou ficar numa caverna, ou ficar num mosteiro e achar que você vai ter a sabedoria de Deus por estar naquele lugar. Se você não tiver acesso a Cristo, a palavra dele, essa sabedoria, ela não vem a você. Tudo que nós conhecemos de Deus, nós conhecemos através de Cristo. Não é através do nosso esforço, apesar que nós temos que nos esforçar, mas nós conhecemos Deus a partir de Cristo sempre. Uma das formas de Deus revelar a sua sabedoria aos homens é a pregação do Evangelho. Talvez a maior forma de você ensinar sobre Deus é falar sobre as Escrituras, é a pregação do Evangelho. Através da pregação do Evangelho, a bondade de Deus, a sabedoria de Deus é derramada sobre nós. É uma sabedoria que vem sobre nós e nos leva a agir de uma maneira conforme os seus padrões. Ter sabedoria é agir segundo os padrões de Deus. Não ter sabedoria é qualquer outra coisa. Essa sabedoria que é manifesta através de Cristo, enquanto Cristo estava vivo, ele manifestava da sua própria boca. A partir do momento em que ele morre, ressuscita e é assunto aos céus, essa tarefa, ela deixa de ser de Cristo para ser do ser humano. Nós recebemos esta incumbência. Lá no finalzinho do Evangelho de Mateus fala: ide por todo o mundo, ensinando, pregando, batizando. A manifestação, o ensinamento da sabedoria de Deus, ela recai sobre a minha vida e sobre a sua vida. Cristo hoje não desce mais aqui na terra corporalmente para dar um recado. Ele usa eu e usa você, usa a igreja. A nós foi dada esta incumbência? Não, esta graça.
esse privilégio a pessoas que hoje pervertem o Evangelho. A essas pessoas não foi concedida a graça de pregar o Evangelho. Mesmo que ele fale em nome de Cristo, mesmo que tenha uma cruz na parede, uma cruz no logotipo, não é nada de cristão. Aqueles que são filhos e filhas de Deus, eles recebem a incumbência, e a segunda ótica divina é uma incumbência, uma ordenança. Segundo a ótica do que recebe é uma graça de poder pregar o Evangelho. Cristo, Ele é o revelador dessa sabedoria, mas Deus se utiliza de mim e de você para alcançar as vidas. A Igreja de Deus, ela é a proclamadora da sabedoria de Deus ao mundo. A proclamação dessa sabedoria é um produto de um decreto divino, não foi uma opção, não é algo que você escolhe, mas é algo que é determinado por Deus. Vão e façam. É ímpio, nós vimos lá na condição de Nabucodonosor, lá sobre o povo da tribo de Judá, tribo de Benjamim, as tribos do sul. Deus falou, vai e faça. A sabedoria de Deus, ela é produto de um decreto divino. Deus ordena que seja feito dessa maneira. Então, a gente não tem que ser nós não temos que ser pessoas cômodas, mas nós temos que entender que quem está no controle não somos nós, mas sim Deus. Se o nosso Brasil, nossa função estava conversando com a Sheila, eu falei assim, por que eu tenho que orar? É um questionamento que às vezes a Edilene faz, porque Deus ordena. Ele não está sendo questionado, não há esse tipo de situação em que eu falo assim, eu não quero, é um decreto dele, faça. Se nós não fazemos, o que acontece é que nós incorremos em pecado contra o nosso Senhor. Um dia eu vi que às vezes o Hernandes Dias Lopes, ele coloca umas postagens rápidas no Face, né? Aí ele, nessa questão da soberania de Deus, né, que Deus poderia encontrar, não sei, inúmeras outras formas quanto à ação dele, né? Mas ele escolheu, assim, uma coisa que numa postagem que eu vi dele, falando assim, Deus escolheu a oração como forma entre nós e ele, né? O porquê orar, né? Deus simplesmente, na soberania dele, né, ele escolheu essa forma. E ponto. Que ele não precisaria, mas tem coisa que a gente não consegue explicar muito bem, né? Não consegue, mas não é para explicar. É uma ordenança. Não precisaria de a gente ficar orando, né? Mas ele quis, dessa forma, a oração, né? Para a gente interceder e ele, através da oração, agir conforme que nós estamos pedindo, né? O problema é que nós não queremos nos submeter. Quando você pega a palavra déspota, ditador, nós sempre fazemos referência a Hitler, Mussolini, algum rei, mas a palavra déspota, ela é relacionada à figura divina de Deus e não à figura desses homens, porque Deus, ele sabe, ele tem o comando e o controle de todas as coisas. Os seus súditos, aqueles que se dizem dele, não tem que ter poder de questionamento, e sim de submissão. A tirania é isso. E o que Deus exerce é uma ação déspota, uma ação tirana. O problema é que a gente quer comparar a tirania humana pecaminosa com a tirania divina. A ação déspota de um homem, como a gente vê lá, por exemplo, o cara na Venezuela lá, em que ele assume e ele muda a Constituição para beneficiar ele. Ele age como um déspota. Deus, não tem como comparar a sabedoria de déspota de Deus com a de um homem, porque aqui não há pecado, aqui há pecado, a motivação é outra. A sabedoria divina, ela será conhecida de todas as autoridades nos lugares celestiais, e aí nós falamos que nós mostramos para Satanás e seus demônios a sabedoria divina, não são os anjos. Quando ele vê a ação nossa dentro de uma situação que ela é ímpar e nós agimos de uma maneira diferente do que é esperado, porque ele tem milhares de anos de experiência de como o ser humano faz.
o que age, como o ser humano age. Em que se ele está passando uma necessidade, e aí ele vê uma nota de 100 reais num lugar, mesmo que não seja dele, ele Quando uma situação como essa, Satanás e seus demônios olham e falam assim, vai fazer, não faz. Aí nós mostramos para ele a sabedoria divina. E eles ficam assim. Tanto eles, demônios, como os anjos. Porque eles não têm esse tipo de ação, porque a sabedoria de Deus não é sobre os anjos, não é sobre os demônios, mas é sobre os filhos dos homens, através da figura de Jesus Cristo. Nessa questão até nessa questão da soberania de Deus, se a gente pedir a sensibilidade do Espírito Santo, às vezes a gente vai identificar, tanto na nossa vida, ou às vezes mesmo no Brasil, ou qualquer outra coisa do mundo aí, às vezes certas atitudes a gente vê que foi Deus que aquela atitude, ou aquela, sei lá, aquele fato no Brasil, não sei, a gente vê que foi Deus que agiu ali, e aquele fato foi porque Deus controlou, aquela situação aconteceu, aí você olha, você se identifica com a soberania de Deus, que Ele te levou a tomar tal atitude assim. E quando numa situação como essa acontece uma destruição, não é tão fácil. Quando acontece uma tragédia, não é tão fácil. Nós relacionamos as ações boas de Deus. Mas quando a coisa acontece de uma forma ruim, é o diabo. Tsunami. Jó. A mulher dele olha e fala assim, nós perdemos todos os nossos filhos. Quantos eram, Edilene? 10. 10 filhos. 10 filhos numa tacada só. Vap! Perdeu todos os bens e perdeu a saúde. E aí a mulher olha para Jó e fala, você ainda continua adorando esse Deus? Abençoa esse Deus e morre. Não é amaldiçoa. Abençoa esse Deus e morre. Porque esse Deus é tão coitadinho. E aí Jó, com a sabedoria divina, porque um ser humano não conseguiria fazer isso, quer dizer que nós recebemos o bem de Deus e damos glória a Ele. Mas quando Ele nos tira, nós temos que aceitar também. Bendito seja o nome do Senhor. Sabedoria divina. Imagina a ação de Satanás e os seus demônios olhando para uma cena como essa, em que fala assim, agora ele vai murmurar, agora ele vai amaldiçoar esse Deus. E ele fala, bendito seja o nome do Senhor. Fica até arrepiado. Até arrepiado, porque é uma condição... Fale, Felipe. Então, sobre a finalidade da sabedoria de Deus nos homens é que Deus seja glorificado. Sempre. Seja na dor, seja na angústia, como na situação de Jó ele foi glorificado. O intuito de nós buscarmos essa sabedoria independente é só glorificar a Deus. Só isso. Evidências da sabedoria divina, ainda dentro do nosso resumo. A criação, ela é evidência da sabedoria divina. Quando nós vemos a criação, vemos um beija-flor, nós vemos um lírio do campo, nós olhamos para esse céu de Brasília. Eu tirei 2 fotos essa semana, não postei não, mas eu vi lá aquela lua cheia, naquele céuzão limpo. Ou então um céuzão negro com uma estrelinha lá longe. Você olha e fala assim, Deus. Os seres humanos também, apesar de toda essa bagunça que a gente cria, é uma evidência da sabedoria divina. Deus criou os nossos primeiros pais com sabedoria, mas eles pecaram e perderam a sabedoria divina. Homens agora são ordenados, nos é ordenado a buscar essa sabedoria, a procurar ela. Não é algo que nós procuramos no budismo, não procuramos dentro de uma meditação transcendental, mas nós meditamos na meditação, nós buscamos na meditação da palavra. Não tem como você conseguir essa sabedoria de outra forma. E nós lemos algumas passagens falando que a sabedoria, a verdadeira sabedoria deve ser buscada, nós devemos nos esforçar. A verdadeira sabedoria é encontrada apenas em Deus. A verdadeira sabedoria só os retos possuem, entendendo que retidão, ele faz referência àqueles que são salvos em Deus, salvos em Cristo. A verdadeira sabedoria, ela é interna, ela não é externa, é algo que procede de dentro. Do nosso interior flui rios de águas vivas, e esses rios de águas vivas, eles é a figura do próprio Cristo dentro de nós, em ação. Falamos que a verdadeira sabedoria se associa não a palavras,
mas a guardar os 10 mandamentos ou os mandamentos do Senhor, entendendo que guardar é sempre o sentido de colocar em prática, sempre colocar em prática. Provérbios capítulo 3, versos de 5 a 8. Shirley, por favor. Provérbios capítulo 3, Provérbios 3, versos de 5 a 8. Não seja sábio com os próprios olhos. Tenha o Senhor e a parte do mal. Será isso saúde para o teu corpo e refrigério para os teus olhos. O que o Senhor está falando nesse pequeno texto é: a verdadeira sabedoria de Deus faz com que o ser humano não confie em si. O Senhor ele vem falando, deixa eu voltar lá. Confia no Senhor de todo o teu coração. Não se preocupe. Confia no Senhor de todo o seu coração e não te estribes, não te apoie. Não te apoies no seu entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos. É uma coisa que nós temos dificuldade. Será que você amanhã, na virada do mês, você vai ter um tempo para parar e falar assim: Senhor, eu reconheço o Senhor na minha alimentação do mês de setembro, no meu vestuário, no meu transporte, na minha saúde. O Senhor ele fala: reconhece o Senhor em todos os teus caminhos. E o que acontece é que Ele vai endireitar as tuas veredas. O que foi, Sheila, que você perdeu? Não é por isso, hein? Não é por isso que você vai ficar angustiada, não. Tô vendo lá e falei assim: será que ela perdeu uma nota de 100? O que foi, né? Voltando. Confia no Senhor de todo o teu coração, não te estribes no teu próprio entendimento, reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Que lindo e maravilhoso! Ele endireita aquele caminho que é torto. Não seja sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Você sabe que algo é perigoso a você e tenta você, se afasta. Então a verdadeira sabedoria faz com que o ser humano não confie em si mesmo, mas confie no próprio Deus. Provérbios capítulo 3, versos de 9 a 12. Provérbios 3, versos de 9 a 12. Por favor. Como o Senhor com os teus bens e com as de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, para guardar os teus olhares. Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da tua repreensão. 12. Porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o Pai ao filho a quem quer bem. Primeira parte desses provérbios, ele fala sobre nós honrarmos o Senhor com as nossas rendas, e está sim falando de dízimos e ofertas, está falando na manutenção na casa do Senhor, está falando no auxílio do próximo, em você ver o próximo com uma necessidade e você não se isentar de ajudá-lo. E no segundo momento ele vem falando sobre você estar sob o juízo de Deus e você não ficar que nem aqueles menininhos, entendeu? Eu estou errado. Se isso está acontecendo sobre a minha vida, eu estou errado. Simplesmente eu tenho que me corrigir, eu tenho que mudar os meus comportamentos. E não é para você deflagrar uma caça às bruxas de Salém. Tudo tem um erro, tem uma falha, é o demônio, é isso, aquilo, não. Mas carece. Quando você estiver numa situação séria, uma situação ímpar sobre a sua vida, dificuldade, pare e analise. Será que eu estou vivendo dentro dos princípios do Senhor? Será que eu estou fazendo algo que está incorrendo nesta situação sobre a minha vida? Não identifico. Continuo aguardando o Senhor executar o juízo dele. Identifico. Mudo para que possa ter transformação sobre a minha vida. Fale, Seba. O crente busca a sabedoria em Deus, Deus concede a sabedoria. Mas quando essa sabedoria não está sendo
correspondida com Deus, não está sendo usada a benefício da obra, da própria família, da própria vida. Deus permanece com a sabedoria ou retira a sabedoria dele. Continua falando a mesma coisa. Você tem 3 filhos. Quando um dos 3 age de uma maneira errada, você bate no ombro dele ou repreende? Repreende. E se ele fizer de novo? Você bate no ombro dele ou repreende? E se ele fizer a 3ª vez? E se fizer a 10ª vez? É o que Deus faz. Mata. Não, mata nada. Mata. A sabedoria continua sendo liberada. O que continua sendo a mesma coisa. Eu lembro de uma pregação uma vez que um pastor, ele pregou no primeiro domingo, sei lá, qualquer texto. Ele pegou no texto de Mateus XYZ, foi lá e pregou. Quando foi no outro domingo, ele pegou o mesmo texto com a mesma mensagem. No terceiro, mesmo texto. Depois de 2 meses pregando todo domingo, um membro foi para ele e falou assim: de novo você vai pregar esse texto de Mateus? E aí o pastor olhou para ele e falou assim: como é que eu vou parar se você não aprendeu ainda? Você continua fazendo as mesmas coisas. Eu falo no domingo sobre um tema específico e eu vejo na sua vida você fazendo as mesmas coisas. Então eu tenho que continuar falando. Quando você aprender, eu paro. Um exemplo, tá? O que Deus faz comigo e com você? Ele fala: ó, não vai por esse caminho. Aí você pega e vai. Ele pega e coloca um muro lá, né? Aí você dá de cara com o muro. Não, eu vou por outro caminho. Mas o caminho do Senhor, não, eu vou por outro. Aí Deus coloca outro e vai colocando, e vai colocando. Esses muros são as dificuldades da nossa vida, em que nós continuamos achando que nós temos que fazer a nossa vontade. E conforme nós fazemos a nossa vontade, nós damos de cara com o muro de novo. Quer falar alguma coisa? Aquela mura de balão, né? Se for capaz, né, A pergunta dele foi essa. A sua pergunta foi respondida. Se a sabedoria seria Continua. retirada ou permanecia? Continua sendo aplicada. Você está buscando, entenda que a sabedoria só é dada se a pessoa está buscando. Eu chego para você e falo assim: Sebastião, eu estou com uma dificuldade lá no meu negócio medidor de água. Aí você fala: ó, Paulo, o que eu indico para você é que você solicite a troca desse medidor. Aí na outra semana eu falo: Sebastião, eu estou indo a você. O problema continua, Seba. Aí você fala: bem, você já trocou o medidor? Eu falo: não. Aí você fala: você precisa trocar o medidor. Tem a situação de eu ir a você. Essa sabedoria só é retirada quando a pessoa para de buscar. Agora, se ela continua buscando, que é o que nós fazemos, ela continua sendo ministrada mesmo. O que nós fazemos com Deus? Deus, estou com dificuldade nisso. E Deus fala: faz tal coisa. Não, eu não quero. Deus, o que eu faço? Faz isso. Agora, se eu não questiono Deus, se eu não vou a Deus, sem sabedoria, aí eu fico entregue ao meu próprio coração. Está lá em Romanos. Deus, ele entrega a pessoa ao seu próprio coração. Também eu penso que essa sabedoria é específica. Você busca Deus porque ele responde em uma necessidade. Ele me responde naquela. Porque numa outra situação você vai precisar buscar Deus de novo e sabedoria para aquela outra situação. Sim. Temporário ou permanente? É temporária dentro daquele assunto. Não é temporário, é permanente. Desculpa, não é temporário, mas em outro assunto você vai precisar de uma outra sabedoria. Entendendo que essa porção de sabedoria que Deus entrega, ela não é só para uma situação, como a Rosângela falou, você pode utilizar ela em outras, que é o que eu faço em aconselhamento. Em vez de eu tratar de um caso, eu ensino a você como lidar com aquele tipo de caso. Então, a pessoa que a sabedoria é o conhecimento de Deus aplicado, é isso? Sim. Quando você fala de conhecimento, a prática do conhecimento de Deus, certo? Sabedoria é a prática do conhecimento aplicado. Exato. Então, desse conceito, que é a verdade, tá? Então, se eu tiver o tipo da fé, entre aspas, abandono a fé, que eu acho que entra nessa seara, né? Que entra dentro desse campo.
Então, se eu mendigo da fé não quero mais saber, sai da terra pronto. Essa sabedoria que foi me dada até aqui, ela é retirada. Não, ela está embutida no seu coração, isso está dentro de você. Como você, se você vai usar ou não, é outros 500. Entenda que você sem o Espírito Santo, se você se afasta do Senhor, sem a ação de Deus na sua vida, vai ficar mais difícil você aplicar a sabedoria. Porque quem vai reinar sobre a sua vida vai ser a sua carne, não o seu espírito. É como a porção é dada, né? A porção dada não é retirada. Não é retirada. Mas ela pode ficar esquecida. Fica lá inerte. Fale. A palavra dos talentos se encaixa nisso? Sobre você ter a sabedoria, não usá-la como enterrar, e Deus... Ali não é bem sabedoria, ali é aplicação de dons, não é sabedoria. O Senhor ele me dá a ordenança de eu cuidar de um grupo aqui na Igreja Cristã Semente de Vida. O que eu vou fazer? Se eu fizer de uma forma excelente, o Senhor vai reconhecer como excelente. Se eu não faço, Ele vai falar assim, por que você não saiu daqui e deu lugar para outra pessoa pregar? Não é bem o conceito da sabedoria, sim o sentido de dons. Provérbios capítulo 3, versos 13 a 17. 13 a 17. Feliz o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento, porque melhor é o lucro que ela dá do que o da prata, e melhor a sua renda do que o ouro mais fino. Mais preciosa é do que pérolas, e tudo que podes desejar não é comparável a ela. O alongar-se da vida está na sua mão direita, e na sua esquerda riquezas e honra. Os seus caminhos são caminhos deliciosos, e todas as suas veredas paz. Interessante quando começa no verso 13. Feliz o homem que acha sabedoria. Se você acha, quer dizer que ela é de graça. E o homem que adquire o conhecimento demanda o quê? Você ir atrás de alguma coisa, não é de graça. Você adquire com o quê? Com preço. Não com dinheiro necessariamente, mas com o tempo. E aí o Senhor ele fala dessa sabedoria como algo precioso, que é algo que eu sempre falo para vocês. Comece o seu dia não na correria do dia a dia. Separe um tempo para que você possa consagrar ao Senhor o seu dia. Quando você busca a sabedoria do Senhor, quando você tem um tempo de devocional, o que acontece é que as coisas do seu dia elas vão se resolver de uma maneira melhor, mais fácil. Porque você não está agindo com o teu conhecimento, você está agindo com o conhecimento do Senhor. Então amanhã, orientação para você, se vai fazer ou não é com você. Acorde, eu tenho um compromisso 8 horas, acorde 7, ou acorde 6:30. Senhor, agradeço por tudo que o Senhor me concedeu lá. Identifica as coisas que o Senhor te concedeu, te abençoou. Fala, Senhor, eu preciso que o Senhor continue me abençoando. Inclusive, hoje eu tenho um problema assim para resolver. Eu peço que o Senhor vá na frente e me ajude. Faz isso e depois me diz para mim o que aconteceu. A sabedoria de Deus, ela tem alto valor. Provérbios 3:18. Árvore de vida para os que a alcançam, e felizes são todos os que a retêm. Se você recebe sabedoria, você está vivo. Sabedoria divina. Quem recebe sabedoria divina é aquele que tem ligação com o Senhor. E por ter ligação com o Senhor está vivo e não morto. A sabedoria divina, ela é vida. Quando você começar a externar isso para as pessoas elas vão ser encontradas também com vida. Provérbios 3:19. O Senhor, com sabedoria, fundou a terra, com inteligência estabeleceu os céus. Senhor, se você tem alguma dificuldade da sabedoria do Senhor, além das Escrituras, olhe para a criação. A sabedoria está evidente na criação, na perfeição da criação. Por mais que você identifique uma série de erros e falhas, você consegue identificar muito mais a mão divina, a ação divina, do que a ação do capeta, do diabo. Não olhe para as situações, mas olhe para a cruz. O problema do homem é que ele foca no quê? No problema, e não na cruz. Quando você foca na cruz, os problemas eles fazem assim, ó. Não que somem, mas eles diminuem.
Se você consegue ter esse tipo de pensamento, entendimento e sabedoria, os problemas que estão na tua presença, você vai falar assim, são temporais. Eles vão passar em algum momento. Mas e a palavra de Deus? Ela não passa. Assim, eu não sei se estou muito correta na ligação, mas porque a gente vai interligando as coisas, não sei se estou certa na interpretação, mas no Salmo 19, assim, no meu olhar, fala muito assim que Deus compõe cada dia nos silêncios. Ali fala que sem linguagem, né? Então, assim, a gente que já tem a base da Bíblia, né? Ao olhar um dia assim, a gente vai podendo apreciar, né? A bondade de Deus, os atributos, né? Como você fala, né? A bondade, o amor, a graça, a misericórdia, tendo a base, já tendo essa base da Bíblia, né? Porque no Salmo 19 fala que ele vai formando, foi tudo formado no silêncio. Não usou palavra alguma, só foi sendo colocado e tudo assim. Aplicação. A sabedoria divina não é um atributo teórico em Deus, que não venha causar qualquer impacto em nós. Pelo contrário, a sabedoria de Deus, ela causa impacto em nós, sim. Ao contrário, ela deve despertar em nós sensações profundas da sua grandeza e infinidade. Portanto, nós devemos, diante da sabedoria de Deus, refletir sobre essa sabedoria que nos é concedida. Por isso que nós temos um dia na semana para cultuar o Senhor, não 7 dias na semana. Você recebe uma porção de ensinamento no domingo, e você tem a segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado para meditar nela, no que Deus falou, no que Deus quis dizer para você, e você tem que tentar colocar em prática na sua vida. Nós temos que não só refletir, mas estudar sobre a sabedoria divina. O que Deus está querendo falar com isso? Gasta tempo, investe tempo. Achei tão legal, fiquei tão feliz. A Cláudia, como uma das professoras, ela falou assim para os alunos que vai executar uma prova a respeito de Filipenses. Então precisa estudar Filipenses. Aí a minha filha, ontem eu estava lá finalizando a palavra, ela entrou: papai, tem algum comentário bíblico de Filipenses? Será que se eu pegar um caderno eu vou poder anotar tal? E aí eu pude dar instrução. Que alegria! Ela entendeu que não é só refletir, mas também precisa estudar. Você não tem que ler a palavra, você tem que estudar a palavra. E você não tem sabedoria numa situação, o que você tem que fazer? Pedir. A palavra de Deus diz que se você quer sabedoria, peça a Deus, que Ele graciosamente vai te dar. Deus, eu estou perante tal situação e não sei o que fazer, como eu resolvo? Quantas vezes uma pessoa para perante mim, lá no aconselhamento, e conta aquela história escabrosa, e eu fico olhando assim e falo assim: e aí, Deus? Dá sabedoria. Nós podemos pedir sabedoria a Deus porque Ele nos dá graciosamente. Nós refletimos, nós estudamos, nós pedimos. Agora, nós não podemos ser burros se não nos submeter. E aí o quarto nós temos que nos submeter à sabedoria divina. Identificou que é algo que veio de Deus? Identificou que é algo que é correto, que está segundo as Escrituras? Se submete. Não questione a sabedoria de Deus. Qualquer coisa que Ele lhe mandar fazer, você faz. Todas as suas ordens são produto da sua vontade sábia. Parênteses. Identifique se é sabedoria de Deus ou se é a motivação do seu coração. Nós adoramos fazer isso. Fala assim: não, quem mandou foi Deus fazer isso. Mandou mesmo? Todas as suas ordens são produtos de sua vontade sábia. É verdade que a sabedoria, quando verdadeira, tem algo de incompreensível, mas deve estar sob sua autoridade. Não importa quão estranhos possam parecer os caminhos de Deus, eles conduzem a vida. Abraão, sai da sua terra, sai da sua parentela, para uma terra que um dia da minha parte, um dia eu vou te mostrar. Abraão, leva o teu filho para o Monte Moriá e mata ele lá. Essas coisas são coisas que você tem a certeza no coração que provém de Deus e você faz, mesmo que sejam irracionais à sua mente que é finita. Não importa quão estranhos possam parecer os caminhos de Deus, eles conduzem à
vida. Conduzem a vida. Volto a dar exemplos, entendeu? Então, algumas situações na minha vida são situações que eu poderia mudar a minha vida financeiramente. Já comentei com vocês que meu cunhado me chamou para trabalhar com eles. Eu não ia ter problema de dinheiro, não ia ter problema de nada, ia estar com um parente, ia ser muito legal. E isso não é a minha decisão de continuar com vocês, é o quê? Irracional para os homens, mas é uma ordenança de Deus. Como lidar com isso? Aceitando. Nunca serão, os caminhos de Deus nunca serão caminhos de morte, porque quem dá a ordenança é Deus. As palavras de Deus sempre são sabedoria e vida. Quinto, jamais confie na sua própria sabedoria. Nós lemos um salmo que fala: não se estribes no seu próprio conhecimento. Se Deus está falando, faça isso, não faça o que você quer, e sim o que Ele ordena. Deus nos colocou no mundo com uma espécie de sabedoria que podemos chamar de natural. Mas esse tipo de sabedoria, Paulo chama de um negócio. 1 Coríntios 1:20. Vamos ver o que Paulo chama da sabedoria que você tem. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria? Esses homens e mulheres que tomam decisões de uma maneira aparentemente sábia, eles são loucos. Quando a gente vê essa sexualização da sociedade, em que as pessoas falam, não tem nada a ver. Nada a ver. Tem tudo a ver. Estou com uma questão em casa lá, todo ano tem as festas de Halloween, a minha filha já sabe, ela não participa. Não é nem algo mais imposto, ela entendeu, que aquela festa não é uma festa que condiz aos seus conceitos cristãos. Nesse ano, o coordenador mandou o seguinte recado para todos os alunos, né? Este ano nós não vamos fazer a festa do Halloween, mas nós vamos fazer uma festa de baile à fantasia. Por que tem que ser em outubro ou dia 31 de outubro? Por que tem que ser exatamente no dia do Halloween? E aí as pessoas falam, então agora não tem nada a ver. Pelo contrário, continua tendo a mesma coisa a ver. E se você fala algo para essa pessoa, a pessoa fala, você está louco? Que besteira! Cultural! E por que não fez em setembro? Por que você não faz em novembro? Por que você não fez em julho, nas férias? Tem que ser naquele dia. 1 Coríntios capítulo 3, versos 18 a 21. Eu vou ler. 1 Coríntios capítulo 3, versos 18 a 21. Ninguém se engane a si mesmo. Por que ninguém se engane a si mesmo? Porque você sabe o que é certo. Ninguém engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio nesse século, faça-se estulto ou burro para se tornar sábio. Porque a sabedoria desse mundo é loucura diante de Deus, porque está escrito: Ele apanha os sábios na própria astúcia deles. O Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são pensamentos vãos. Esses filósofos, esses caras falam assim, não, nós vamos implantar o kit gay, vai ter uma liberdade, vai ter... Deus, ele fala, eu conheço os pensamentos desses homens que se dizem sábios. Eles olham e falam assim, esse negócio de sexualização de homem ser homem, mulher é mulher, isso é ignorância. Deus fala, ignorantes são vocês. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes ou as futuras, tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus, e Deus está controlando todas as coisas. Mesmo que as pessoas se encaixem como sábios, como as pessoas... Tem cantores que se acham sábios. Tinha um cantor da minha época de 80, que era o Lobão. E aí ele monta, agora você senta para ver as palestras, ele vai dar uma palestra como se ele fosse um sábio.
Tem um outro cantor lá, um maluco lá. Você vê que essas pessoas, eles se acham sábios, eles começam a filosofar na vida deles. Deus olha e fala, tudo vão, tudo vão. Por essa razão não podemos nos deleitar na sabedoria do mundo, porque ela foi afetada em muito pela queda, o pecado contaminou, de forma que a nossa sabedoria, para Deus, ela é loucura. Por isso que nós temos que cada vez mais abrir mão da nossa sabedoria em detrimento da sabedoria de Deus. As duas podem conviver junto? Não pode. Ou você vai seguir a sabedoria de Deus, ou você vai seguir a sabedoria do Senhor. Semana que vem nós vamos falar sobre a veracidade, vamos começar a falar sobre a veracidade, não precisa baixar não, querida. A veracidade e a fidelidade de Deus. Nós vamos falar como Deus, Ele é verdadeiro e como Ele é fiel. Senhor, em nome de Jesus, agradecemos a Ti pelo nosso tempo de estudo sobre sabedoria. Precisamos da Tua sabedoria, precisamos do Teu entendimento, precisamos da Tua graça. Que o Senhor possa, Pai querido, nos ajudar não só a adquirir a Tua sabedoria, mas colocá-la em prática. Que nós não sejamos encontrados como pessoas loucas que optam pelo podre em detrimento do puro, que nós não venhamos a escolher o sujo, mas nós possamos escolher o limpo. Que o Senhor possa nos instruir em cada decisão, Pai. Agradecemos pela sabedoria que o Senhor nos deu no mês de setembro. Agradecemos, Pai querido, porque o Senhor pôde nos guardar e proteger. Que o Senhor possa estender a Tua mão, nos concedendo mais e mais sabedoria, para que nós possamos mais e mais viver dentro dos Teus caminhos. Em nome de Jesus.